Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana. Quem sou eu? Professora de letras, português e inglês, taróloga e oraculista autodidata, estudante de psicologia analítica, estudante de psicanálise, adoro o mundo do psiquismo, adoro o mundo da alma, os mistérios da espiritualidade, estudante da espiritualidade, radiestesista, alquimista, enfim, estou aqui aprendendo desse mundão como você. E hoje estou aqui para uma leitura muito legal, com uma simbologia muito legal. Também lá dos meus idos de 2022, dos acessos de 2022, mas é uma leitura muito, muito legal. Ela é curtinha, né? É uma narrativa curtinha, mas espero que quem se conectar com o vídeo consiga aí extrair do inconsciente, dessa linguagem simbólica do inconsciente, então, muitos sentidos para trazer aí um consolo, um conforto, um entendimento sobre essa linguagem outra, né, que não a linguagem verbal, para nos ajudar a entender a nossa existência, as nossas experiências dramáticas e maravilhosas aqui da Terra. Bom, enfim, o personagem de hoje é o nome dessa bonita cigana que está aí na capa do slide. Nomeei como Brenda, né? Brenda a cigana, Brenda a guerreira, Brenda o desejo de liberdade. Então, o nome dessa fêmea que, no contexto lá do ano de 2022, né, se permitiu ser acessada por meio dos registros akáshicos, ela vai ser, então, o símbolo maior dessa narrativa, o personagem maior desse enredo, e eu espero que você curta e entenda, né, essa narrativa meio loquite aí do inconsciente, tá? Aí como tudo começou na história? Eu vejo ela, né, que seria esse personagem da cigana, eu vejo ela girando, né? Eu vejo ela girando, 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 e aquele movimento de curvar o corpo para frente, para trás. Então, aquele movimento de dança, né? A dança de uma cigana. Então, foi a primeira cena, logo que eu acessei o registro akáshico que eu vi, que eu represento aqui muito simploriamente com essas imagens aleatórias que eu pego da rede de internet. A imagem que se projetou no meu inconsciente não tem nada a ver com essas imagens que eu seleciono aqui, né? Mas, de uma certa forma, elas vão ressoar, né? Para que a gente consiga entender e visualizar o que aconteceu, né, na hora do acesso. Mas, enfim, a primeira imagem que veio essa cigana, assim, ela girando, girando, aquele movimento de curvar o corpo para frente, para trás, o movimento de dança, né? E aí, naquele movimento de dança, nessa imagem inicial de primeiramente ser uma cigana, ela se transforma nessa morena espanhola. Daí eu percebi, né, que ela estava dançando e ela virou uma morena espanhola. Eu vi aquela mulher com cabelo preto, com coque, né, e aquele cabelo com gel, e ela naquela pose já de cigana, não mais de cigana, desculpe, mas de uma morena espanhola. E ela estava vestida com um vestido vermelho e preto, e essa dançarina, ela se sentia livre. A sensação que eu senti, né, quando eu vi essa cena, primeiro de uma cigana e depois de uma morena espanhola, esse contexto do feminino, da dança, da sensualidade, né, da liberdade, foram as duas imagens que se projetaram inicialmente nessa narrativa,
certo? Aqui nós também podemos fazer uma conexão, claro que não foi o que eu anotei e registrei, mas agora interpretando e passando para vocês ah, alguns entendimentos que a gente pode tirar disso também. Essa primeira imagem que eu vejo dessas duas figuras, tanto da cigana quanto da espanhola, também tem uma pegada de pombagira, certo? Então, alguma coisa no inconsciente da Brenda, que é a pessoa que se permitiu ser acessada, tinha uma conexão com, né, essas representações do feminino. Aí eu coloquei no slide simbiose ancestral. Também pode ser, né? Pode ser que tenha uma pegada de uma projeção de alguma coisa na tela do inconsciente que tem a ver com até a espiritualidade já num contexto brasileiro, já muito simbiotizado, muito transformado, ou pode ser também algo de uma simbiose ancestral, quem sabe, né? Uma mistura daquela morena espanhola típica da cultura da Espanha, aquela mulher bonita, livre que dança, como também, né, porque tem uma pegada também de cigano, né, uma coisa de cigano livre, né, que não tem amarras, um povo que não tem amarras, né, ou então essa simbiose, ou essas duas mulheres representariam um momento de que ela era mais cigana e que depois então passou a representar, ter uma vibe, uma fase mais de morena espanhola, mas ainda com aquela essência cigana, aquela essência da dança da mulher, do vermelho, do preto, do vestido vermelho, né? Muito, o vestido vermelho é picante, ele é sensual, ele passa, né? Um aspecto da natureza feminina muito forte. Mas ao mesmo tempo, eu fiz essas perguntas em relação a essa fase, esse contexto inicial dessa narrativa, né? Tem a ver com simbiose ancestral? No set analítico, a gente conseguiria, né, dirimir essas questões com a pessoa, com a Brenda. Transformação de uma fase cigana para uma fase mais morena espanhola. Desejo de liberdade. Essa pessoa, a Brenda, estava tão presa em alguma situação que ela estava muito desejando ser uma pombagira, se conectar com uma pombagira, se conectar com uma cigana, uma morena espanhola, por tudo que essas mulheres representam, pelo menos, né, no que a gente pensa. Então, esse desejo de liberdade é uma coisa que essa Brenda estava sentindo na hora do acesso e que eu, né, ali como leitora de registro captei. A dança como liberdade, inquestionável, né? A dança como flexibilidade, fluidez do corpo, a vontade dela de dançar. De repente, a Brenda estava com vontade de se libertar de muita coisa, de muita opressão, uma vontade de dançar imensa, uma vontade de ser uma pombagira, uma vontade de atuar como uma cigana, como uma morena espanhola. Vontade de ser uma cigana, quem sabe, vontade de ser uma dançarina espanhola, um sonho de infância, algo que ela viu na primeira infância, viu um filme de uma morena espanhola, viu um filme de uma cigana, interagiu com um cigano, interagiu com uma mulher espanhola e aquilo marcou, ficou no inconsciente e ficou como uma representação de liberdade, de beleza, de fluidez, de natureza feminina livre, leve e solta. Muitas das perguntas a gente pode extrair só de um contexto inicial dessa narrativa dos registros acásticos. Legal, né? Também coloquei ali uma pergunta interessante. Tudo isso é fuga também? Porque de repente isso tudo é fantasia lá do inconsciente registrado, um desejo, como uma manifestação de uma fuga, porque ela está numa realidade completamente oposta e não está satisfeita, está presa, né? E quer fugir por meio da liberdade. Ou essas cenas, essas mulheres também teriam uma veia ancestral, de uma realidade ancestral que está impregnada na alma dela, no sangue dela, né, na genética dela, que ela manifestou aí de cara na representação, na interação dela comigo, né, no acesso de registro acástico.
Então, muitas coisas podem ser. A linguagem do inconsciente, ela é muito fluida, ela é muito Frankenstein, né? Ela é uma mistura de muitas coisas. E realmente, para a gente conseguir ter um entendimento maior, a gente tem que pesquisar, a gente tem que conversar, tem que dialogar, tem que abrir esses sentidos, né? Tem que ressignificar muita coisa para a gente poder entender o que o inconsciente quer dizer. E aí, na sequência, então, agora aí eu tô continuando aqui a narrativa do que eu escrevi na época. Ó. Agora a vejo saindo do seu trabalho à noite. É uma mulher independente, lutando para buscar seu espaço. Me lembrou o filme Flashdance. Aqui eu coloquei o diálogo entre os inconscientes. Para mim, quando eu vejo ela nessa questão de sair do trabalho à noite, lá na cena, né, que quando eu acessei o registro acástico, e ela com essa energia de uma mulher independente, uma mulher que luta para buscar o seu espaço, esse viés bem, né, pós-moderno dessa influência do feminismo sobre a mulher. Eu até anotei aqui, né, me lembrou de cara essa energia do Flashdance. E aí eu coloquei o diálogo entre os inconscientes, eu acredito que sim, porque esse filme, particularmente, ele me impactou na minha infância. Eu não vou entrar nos meus detalhes aqui, mas esse filme tá no meu inconsciente, isso eu sei. No meu inconsciente tá. Pode ser que também a Brenda tenha assistido na infância dela, né, esse filme, e que quando a gente se encontrou por meio desse episódio do acesso do registro acástico, puf, os inconscientes dialogaram, que são inconscientes femininos, com uma influência, né, dos valores, dos costumes, das experiências, das ideologias, já dentro, né, de uma década de 70, uma década de 80, provavelmente a Brenda também, né, a Brenda real também, ela era um pouco mais velha que eu, né, e até ela não, se tu olhar para ela fisicamente, ela não tem nada, tu não diria que ela teria uma ascendência espanhola ou de cigano, mas sangue é sangue, né, ali a genética só com o laboratório para saber, e por meio do inconsciente também. Mas eu acho que rolou um diálogo entre os inconscientes, o meu, porque eu sei que esse filme tá no meu registro. Eu sei as memórias, as coisas da minha infância que se conectam com esse filme, eu sei o quanto eu gostei desse filme. Então eu sei que essa energia da Brenda de ser independente, né? Buscando o seu espaço, isso tudo, essa energia é a energia da personagem principal aqui também do filme Flashdance, né, de uma mulher lutadora, uma mulher simples, uma mulher humilde, que luta, que tem um sonho que é além da expectativa do normal, porque essa moça do Flashdance também, ela, né, trabalhadora, de um ambiente industrial braçal que horror, como ela quer chegar num ambiente um pouquinho mais elevado, né, como o da dança, que eu lembro da cena, né, ela chegava assim para competir e nesse episódio de dança e todas as outras mulheres chiques, chiquérrimas, e ficava olhando para ela dos pés à cabeça, algo assim, né? Tipo, o que ela tá fazendo aqui? Então, tipo assim, esse sentido, né, desses mundos, das diferenças dos mundos entre classe alta e classe baixa, essa questão da possibilidade de ascensão e a dança como uma forma de liberdade, né? A fluidez, o feminino, a natureza feminina que depende de ser rica ou pobre, ela é a mesma, historicamente, universalmente. Então, eu acho que aqui o diálogo rolou, né? Continuando então, me lembrou o filme Flashdance, a mesma energia de mulher, a mesma energia, né? Bateu. Então tinha algo no meu inconsciente individual que bateu no inconsciente da Brenda. Agora, daí me veio a cena do filme, aí sim, já parte da narrativa do registro, veio a cena do filme que ela dança para a banca em um teste de dança e vence. Então, essa cena aí também eu lembro. E ela faz esse teste, né? Algo inusitado para esse tipo de perfil de moça, e ela vence. E aí, na sequência, a espanhola que eu acessei, né? Ela vai estar num
num parque nos Estados Unidos, descansando de sua rotina semanal. E aí eu capto que ela tem fé e esperança no melhor. Ela veste uma calça jeans e moletom branco. E ela é jovem, bonita, cabelo liso preso no coque. Olha a ascendência espanhola, né? Como a, a espanhola lá do início da narrativa. Aqui, também nessa cena um pouquinho mais adiante, o inconsciente traz ela num ambiente mais pós-moderno, né? O ambiente dos Estados Unidos, né? Porque ela tá sentada nesse parque aí olhando os prédios à distância, né? E eu sinto que ela está numa grande cidade tipo Nova York, né? Então agora nesse novo cenário, né? E percebam, no filme Flashdance também tem a ver o feminino e a dança, né? A ascensão social, aqui também, né? A questão da liberdade, da Estátua da Liberdade, que eu já vou trazer aqui uma explicação, liberdade, Nova York, que é uma cidade, né, também super pós-moderna, de um país em super desenvolvimento, né? Em desenvolvimento não, um país desenvolvido e que o seu processo de desenvolvimento já deu resultados positivos para a sociedade daquele país, né? Então, sentada então no parque, ela vai olhar para os prédios à distância, certo? Eu sinto que ela está numa grande cidade tipo Nova York. Ela está bem, só a sinto sozinha, buscando seu espaço. Mulher que precisa de conforto e atenção, mas que também tem que passar por esses momentos para se tornar uma pessoa melhor. E aí quem assina essa leitura de registros? Com amor, sempre alerta. Então percebam, e acabou a narrativa. Uma narrativa curtinha, mas cheia de símbolos, né? As imagens, uma após a outra, para gente entender esse enredo dessa narrativa do inconsciente, tá? Personagem principal, Brenda. Contexto inicial me pareceu uma simbiose muito forte com a ancestralidade ou com o desejo de liberdade projetado nessas representações femininas que a gente não sabe em que momento a Brenda curtiu e deixou isso entrar no inconsciente e gostou e ficou, e a gente acessou agora, em 2022, tá? Aí a gente vê o contexto do trabalho, o contexto da luta, o contexto, né, do feminismo, de uma mulher que quer crescer, que quer, precisa de consolo, precisa de ajuda, precisa de espaço, mas que está sozinha, né, nesse enfrentamento, lutando contra Deus e todo mundo para poder sobreviver. Tá? Então, e essa situação pode ser uma situação muito opressora, por isso que pode provocar na mulher um desejo muito forte de ser muito feminina e livre, né? Porque a mulher cigana e a mulher espanhola dançarina, elas passam essa ideia, por mais que na realidade isso não possa não ser verdade, certo? Mas essa imagem nos passa essa ideia, né? De uma fêmea que tem a sua natureza equilibrada, plena e é livre, né? E consegue satisfazer todas as suas necessidades, mas por meio da feminilidade, da dança e da beleza, da sensualidade, do picante, do vermelho, da coragem, da ousadia, da força feminina, e não uma força masculina demais no feminino, certo? E aí, então, eu coloquei aqui, ó, uma representação, então, bem legal. Fui ali no Google, rapidinho, peguei, bem definição breve aqui, que a IA trouxe, sobre o que representa a Estátua da Liberdade, né, que está em Nova York, que também conecta-se com esse desejo de liberdade lá do início, né, dessa representação de feminino. A Estátua da Liberdade, ou a Liberdade Iluminando o Mundo, é um ícone global de democracia, liberdade e esperança. Inaugurada em 1886 como presente da França, a figura feminina representa a deusa romana Libertas, com símbolo de iluminação
independência e o fim da escravidão. Olha só que legal. É um feminino que está preso, oprimido, escravizado, né? Que quer ter um espaço, está na luta, está na labuta, mas que sente essa falta dessa liberdade, dessa iluminação, dessa esperança, centrada nessa figura mais do poder feminino, da natureza feminina, como ela é de verdade, que meio que se perdeu ao longo dos anos, tá? É, porque também acredito que a gente nasce mulher hoje em dia, a gente nem sabe, vai aprender com as porradas da vida o que é ser mulher, porque não tem uma cartilha que te ensine o que é ser mulher. Não sei se algum dia teve na linha da história, mas ajudaria muito a gente não levar porrada de graça. Principais elementos simbólicos da Estátua da Liberdade: a tocha, óbvio, né? Mão direita ilumina o mundo, simbolizando liderança, progresso e a luz da razão. Coroa com 7 raios, representa os 7 mares e os 7 continentes, simbolizando a iluminação universal. Isso aqui é o que tem lá no Google, né? O que é mais evidente, o que é mais literal da imagem, mas a gente pode se aprofundar e que não venha o caso aqui, que nós já estamos com 21 minutos de vídeo, então vou parar por aqui. Mas acredito que essa imagem da Estátua da Liberdade seja muito importante, uma como uma representação do feminino, né, dessa deusa romana feminina que traz essa questão da iluminação, do iluminismo, o que aconteceu a partir, né, do século de 1800, esse movimento na Terra, toda essa mudança de filosofia que culminou com uma América livre, né, com o continente americano como um projeto de liberdade, que hoje, se a gente for analisar, acho que meio deu uma chafurdada em algumas coisas, porque a América, tirando os Estados Unidos, e agora acho que os Estados Unidos também já está se perdendo um pouquinho, a coisa está degringolando, né? Porque eu acho que a liberdade, ela é super legal. O ser humano merece ser livre, principalmente o ser humano civilizado. Só que a gente tem que cuidar com a libertinagem, né? Que é um extremo oposto da liberdade. Então, a América surgiu como um projeto para iluminação, razão e uma iluminação universal, né? Com uma ideia muito positiva de um povo que meio que se limpa das neuroses e psicoses do Oriente para nascer mais purinho, mais livre, com uma bênção da figura feminina aqui, mas só que se perdeu um pouquinho pela libertinagem, que é uma consequência, não adianta, né? Se você nasce doente e não tem essa cartilha que eu falei para vocês, que deveria ter tanto para o homem para a mulher, mas não existe, aí a coisa pode despencar para a libertinagem, que eu acho que é o estado que hoje nós estamos, que precisamos fazer uma autoanálise, um autoexame para poder voltar a um equilíbrio, porque queira ou não queira, a América, ela, ao longo desses anos aí, considerando lá do século de 1800 para cá, a gente pensar a América como algo governado pelo narcotráfico e as organizações criminosas é o ápice da libertinagem, né? Que se perde essa ideia tão bonita do iluminismo, né, da Estátua da Liberdade. Então a coisa o projeto meio que degringolou como parte dos acertos e erros da humanidade. Mas aqui conectado à imagem do feminino, essa mulher tem isso dentro do coração, do inconsciente, essa necessidade, essa lembrança. Olha só essa Estátua da Liberdade, ela significa isso. Quando eu vi os filmes dos Estados Unidos, quando eu vi os filmes quando criança, quando eu me interagi com essas pessoas, elas me marcaram, printaram no meu coração uma ideia que resultou em escravidão, e agora eu estou oprimida em sofrimento. Alguma coisa precisa ser repensada. E eu achei interessante no final da assinatura, daí eu fecho com a imagem dessa cigana, da Brenda, né, para a gente lembrar dessa liberdade cigana, mas uma liberdade equilibrada, não uma liberdade corrupta e uma liberdade que culmine na libertinagem, que desvirtue e adoece o homem, mas essa Brenda vem para representar essa liberdade da plenitude feminina, sem a opressão e com o espaço harmonioso e equilibrado. E aí, quem assinou, esse é sempre alerta, quando eu li ali,
Eu disse assim, mas sempre alerta não tem alguma coisa a ver com o escoteirismo? E eu fui pesquisar no Google, não é que tem. A ideia de uma mulher escoteira também é legal, porque muitas crianças se envolveram em escoteirismo, né? Eu, particularmente, nunca me envolvi, então isso com certeza não é meu. No meu inconsciente não tem. Mas eu conheço de longe, né? Me lembro na minha infância tinha de longe. Eu sabia que tinha pessoas, crianças que se envolviam em escoteirismo. Mas a Brenda se envolveu em escoteirismo? Podia se perguntar, né? Olha quem ensinou, foi sempre alerta para servir o melhor possível, para viver melhor. Então, os escoteiros também têm uma simbologia bem legal para se analisar, né? Porque aí aqui, ó, eu fui pesquisar. Sempre alerta é o lema escoteiro, que significa estar física e mentalmente preparado para cumprir o dever, ajudar o próximo e agir corretamente em qualquer situação. Estabelecido por Baden-Powell, representa lealdade, honra e uma atitude atenta para servir. O lema é um estilo de vida focado na preparação e responsabilidade. Então, percebe? Essa personagem, Brenda, ela estava num contexto de trabalho, de busca, né? Que é ali representado pela mulher, personagem principal do Flashdance, essas mulheres dançarinas, femininas, sensuais, vermelho, e a questão do trabalho, uma cidade pós-moderna, Nova York. Então, ela estava engajada em situações de servir, o que para ela, de repente, não seja um problema, porque ela, no seu coração, sempre alerta, está sempre em vigia, e pronta para ajudar os outros. De repente, é uma mãe, né, que está sempre alerta, sempre pronta para ajudar. E isso acaba sufocando um pouco, né? Que ela quer desejar ser uma cigana sensual, livre, dançarina, para poder sair dessa opressão, né? E é uma contradição, né? Porque a Estátua da Liberdade justamente veio para tirar o peso da mulher, né? E como se as tarefas domésticas e a vida de familiar fosse um peso, mas parece que ainda continua sendo um peso, né? Mesmo com toda a liberdade que hoje culmina bastante para a libertinagem na América, manchando um pouco a imagem da Estátua da Liberdade, ainda assim as mulheres e, né, o foco aqui agora não são os homens, mas eu vou fazer uma leitura de registro para os homens, a coisa ainda não está legal, ainda tem algo que precisa ser mais bem trabalhado, mais bem entendido a respeito da natureza feminina, do consciente e do inconsciente, tanto individual quanto coletivo. E o significado profundo desse lema escoteiro não é apenas uma frase, mas é uma mentalidade de estar pronto. Então, é uma pessoa que está sempre pronta, ó, treinada, disposta a ajudar em qualquer momento. Parece muito uma mãe, né? É coisa de mãe, é coisa de pessoa que está sempre disposta a ajudar, que não tem paz, ou que está sempre ligada, porque está sempre querendo ajudar os outros, se preocupando com os outros e não preocupa-se consigo mesma, não se cuida, né? Então tá sempre naquele estado de sempre alerta. E aí teria ali, olha, aquele símbolo legal das mãos com os 3 dedos, né? Teria também daria para explorar mais, enfim. É, muito legal, né? E a Brenda foi uma escoteira na infância ou não? Ficou com esse sentido, né, de sempre ajudar o próximo a qualquer custo, a todo momento, ficar sempre ligada. De repente isso causa muita ansiedade, né? Ficar sempre ligada, pensando em ajudar os outros, os filhos, os parentes, o marido, e acaba ficando tensa, né, em estado de nervosismo, ansiedade, às vezes tristeza, sufocamento, opressão, né? E aí deseja às vezes ser uma cigana, ficar rodopiando livre, né? Sofista. Uau, conexão com Deus, com o divino, com amor em liberdade, lá no Oriente, sufista, dançando em estado hipnótico, em conexão com o amor verdadeiro, que é o amor divino. Não sei, gente, pode ser uma hipótese. Para fechar, coloquei 2 citações que eu retirei da internet. Cuide-se como se você fosse de ouro. Ponha-se você mesma de vez em quando numa redoma e poupe-se. Mamães, poupem-se. Respira, mãe, respira. Você é mãe, você trabalha fora, você faz 25
5 horas de trabalho por dia. A liberdade se tornou libertinagem exploratória, opressiva na mulher. Não tem tempo mais para si mesma, para se cuidar, só pensa, porque é uma necessidade, né? Em ter dinheiro para manter os filhos, manter a família. E você vai se cuidar quando? Clarice Lispector fecha essa mensagem que a prof de literatura traz em uma citação legal aí, ó, pra gente refletir. E é óbvio, né? Olha só que legal. Sem coragem não há liberdade. Então, a coragem aqui, ela é muito legal. A coragem, a ousadia desse vermelho da cigana lá da frente, né? Dessa coragem de se libertar de algumas amarras. Não para entrar numa vibe de uma mulher libertina. Não é isso que eu quero dizer. Que a libertinagem também não é uma consequência legal de processo de liberdade. Eu acho que a liberdade, ela é civilizacional, ela é para pessoas equilibradas e que sabem se portar em qualquer situação e que não vão dar BO em momento algum, porque são pessoas curadas, né? São pessoas transformadas, alquimizadas. Ou já nasceram assim, né? Tem gente que já nasceu assim, uma propensão, uma tendência. Mas a coragem aqui é, às vezes, dizer um não, né? No contexto familiar de mães que estão muito oprimidas, que estão sempre alerta, que estão cuidando da família de maneiras assim a se prejudicar muito. Não que você deve deixar de cuidar de forma alguma, é a tua missão, cada um tem os seus BOs e o seu karma, mas às vezes tem uma coragem de dizer um não para se proteger, deixar de ir um final de semana ali porque o marido quer ou porque o filho quer, para ficar em si, vai você, vai, dá liberdade para a pessoa aí, você fica sozinha, escutando tua música, relaxando em casa, tendo teu momento de saúde, tomando teus suplementos, tomando teu chazinho, para você ficar bem também. E é claro que você, de repente, nunca vai conseguir ser a cigana que sai rodopiando lá na Espanha, mas para se sentir livre, ou a surfista que vai descer rolando lá o Saara, o Monte do Saara, e se sentir livre, meu Deus do céu. Isso é liberdade para mim. De repente a gente não vai ter essas sensações, infelizmente, as experiências, mas seria muito bom ficar lá no Oriente rodopiando como uma surfista no meio da vibe do amor, de um oásis, que maravilha, em conexão com Deus. Seria uma ótima ideia. Mas quando não dá, vamos fazer aqui em casa mesmo esse tipo de rito e já é o suficiente, tá bom? Espero que tenham gostado, pessoal. Prometo trazer mais leituras. Se quiser contribuir com alguma doação, adoraria. Estou começando no canal. Sem pressa também, não tem pressa para nada, não dá para acelerar as coisas. Mas se você gostou, curte, se inscreve no meu canal, dá uma força. E a doação por meio do Pix também seria legal. Se quiser, sem força barra. See you!